Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Iremos falar para você sobre um homem chamado Balaão, o porquê a sua jumenta falou e qual era a sua doutrina. Você vai aprender muita coisa hoje sobre este homem chamado Balaão. Vamos lá? Vamos começar fazendo uma leitura para darmos início ao nosso vídeo de hoje. Vamos ler Livro de Números, capítulo 22, versículos 23 e 24, que diz assim: Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada, desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Eu preciso falar para você o significado do nome Balaão. Significa destruidor de uma nação, sem povo ou estrangeiro. Mas uma coisa eu digo para você, Balaão aqui já vem trazendo para nós um cenário através do seu nome. Destruidor de um povo e ele sendo como estrangeiro. Já vem identificando para nós que não é coisa boa que vem por aí, que não é coisa boa que vem aí. Por isso que eu digo, Balaão vai te ensinar lições que você nunca mais deve esquecer. Porque este homem, ele foi um instrumento usado pelo diabo para querer destruir o povo de Deus. Acompanhe a história comigo. Balaão foi o profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. A história de Balaão está registrada no livro de Números. Ele é conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca de sua jumenta e ela falou. Em alguns livros aqui do Antigo Testamento, tem algumas citações aí sobre Balaão, aonde ele foi mencionado. Faça agora essas leituras, tá? Para você ter maior entendimento de quem foi aí Balaão. Você vai ler Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4 e 5. Josué, capítulo 13, versículo 22. Josué 24, versículos 8 e 9. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2. E Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 11. Balaão era filho de um homem chamado Beor e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates. É difícil saber a localização aí correta dessa região, né? Mas alguns estudiosos acreditam que talvez ficasse próximo a Harã, na qual o patriarca Abraão morou. Balaão aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias. Eles tinham derrotado os amorreus e conquistado aí toda a terra de Arnon. Naquele momento, eles haviam se posicionado ao norte do território de Moabe. Quando os moabitas vieram e viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então Balaque, o rei de Moabe, foi procurar Balaão, um homem conhecido como vidente. Olha só, eu vou fazer meu primeiro comentário aqui. Você prestou atenção que os inimigos, quando viram aí o povo de Deus, o povo de Israel, conseguindo importantes vitórias, conseguindo ser pessoas vitoriosas, eles começaram a ficar com raiva e inveja do povo de Israel. O inimigo das nossas almas, os inimigos em geral, de uma forma geral, eles sempre vão ter inveja do seu crescimento, do meu crescimento, da nossa vitória, de numerosas vitórias que nós temos. Então, o que deu para perceber aí é que este povo, inimigo do povo de Deus, ficou apavorado
com medo do povo de Israel, porque estava sendo muito o crescimento deste povo. Eles estavam ali vencendo todas as batalhas. Então esse homem, esse rei chamado Moabe, né, na verdade o Moabe era o povo, esse homem chamado Balaque foi procurar esse vidente chamado Balaão. Os moabitas fizeram uma aliança com os midianitas. Tanto o povo moabita como os midianitas, eles eram inimigos do povo de Israel, tá? Trazendo para o nosso momento, trazendo para nós nesse momento, os moabitas têm um significado aí. E os amalequitas também. Sempre eles foram inimigos do povo de Deus, porque eles eram idólatras, eles eram muitas coisas aí. E hoje em dia, também nós temos inimigos. Nós temos vários inimigos. Tem aqueles inimigos que se dizem ser nossos amigos. Tem aqueles inimigos declarados e os não declarados, né? E os não declarados são os piores do que os declarados. Porque nós não sabemos o que está ali sendo maquinado no coração deles. Só Deus sabe. Mas nosso Deus, Ele sempre nos mostra, né, quem são e quem não são. E foi o que aconteceu aqui com o povo de Deus. Ele foi convocado por Balaque para amaldiçoar o povo que Deus já tinha abençoado. Esses dois povos eram inimigos de Israel. Leia Números 22:7, Números 25:6 e também 18, Números 31, de 1 a 12. Então Balaque enviou mensageiros a Balaão para pedir-lhe ajuda. Balaque queria que ele amaldiçoasse os israelitas. Balaão parecia ser um profeta renomado, pois Balaque diz sobre ele. Olha só o que o tal do Balaque diz sobre o Balaão. Números 22:6. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaão então pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor. Naquela noite, Deus disse a ele que não amaldiçoasse Israel, porque o povo era abençoado. Olha, outra lição que eu e você, nós todos devemos aprender. Quando Deus, Ele abençoa alguém, ou um povo, ou uma nação, ou uma pessoa só, um indivíduo, uma indivídua só. Um indivíduo, quando eu falo do ser humano. Não tem como ser amaldiçoado. Ninguém pode lançar encantamento, ninguém pode lançar nenhum tipo de macumba aí que fazem, porque Deus já abençoou. Então este Balaão consultou aí a Deus e perguntou: Senhor, eu posso ir? E o Senhor disse: não vai, Balaão. Não vai amaldiçoar esse povo não, porque eu já abençoei eles. Você não pode amaldiçoá-los mais. Mas olha o que aconteceu. Os mensageiros de Balaque lhe comunicaram a recusa de Balaão. Mas Balaque resolveu enviar outros mensageiros, prometendo grandes recompensas para que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Olha aqui, a primeira impressão que deu foi o seguinte, foi que Balaão não aceitou mais a oferta de Balaque, porque o Senhor já tinha dito para ele: olha, você não vai, porque esse povo já é abençoado. Mas aquele homem, tal de rei moabita, ele estava tão cheio de ego, tão cheio de egoísmo, tão cheio de maldade, que ele continuou oferecendo dinheiro ali, mais e mais para Balaão. Aí mandou novamente: vai lá, meus mensageiros, fala para Balaão que eu vou dar tanto que ele quiser. E como o homem, que ele é fraco, né, no sentido, quando se trata de dinheiro, tem gente que é fraco no sentido de dinheiro, né, que se você oferecer mundos e fundos para a pessoa, tem gente que é capaz até de fazer coisas absurdas, né, tem coisas que as pessoas fazem pelo dinheiro, que só Deus na causa são capazes de tirar vidas de pessoas, são capazes de fazer coisas terríveis só para conseguir o dinheiro, só para conseguir aquele dinheiro que até sujo porque aquele dinheiro é sangue puro, no sentido de que aquele dinheiro não é um dinheiro limpo, é um dinheiro sujo, porque vem através do sangue inocente de alguém. E olha o que aconteceu. Mais uma vez, Balaão pediu para que os mensageiros esperassem uma noite, para que ele buscasse a mensagem do Senhor. Então Deus autorizou que ele acompanhasse os moabitas, mas com a condição de que ele dissesse apenas o que ele mandasse ele falar.
Bom, eu quero te lembrar aqui, quero já deixar você entendido do assunto, que Balaão, ele era um descendente de Sem. Sem era filho de Noé. Então, de certa maneira, o Balaão, ele conhecia o Deus de Israel. De certa maneira, ele tinha conhecimento desse Deus. Apesar dele não ter uma adoração exclusiva para Deus, mas ele conhecia. Ele conhecia o poder de Deus, nesse sentido de saber que o Deus de Israel era poderoso. Por isso que ele foi consultar a Deus. Por que você acha que ele foi primeiro perguntar para Deus se ele tinha que ir ou não? Porque ele conhecia o Deus de Israel. Então, de certa maneira, as pessoas, elas conhecem Deus, sim. Elas ouvem falar de Deus, elas ouvem dos milagres que Deus faz. Elas sabem sim que Deus existe, Mas tem gente que não quer aceitar essa ideia. Tem gente que não quer aceitar essa verdade, porque na verdade é uma verdade. É uma verdade que ela é tão verdadeira que se não fosse Deus, nós nem aqui estávamos vivos, contando essas histórias aqui para vocês. Nós estávamos condenados aí ao fogo eterno, se não fosse Jesus ter vindo entregar a sua vida na cruz do Calvário. Então, elas sabem disso. E Balaão, ele sabia sim. Ele sabia da existência de Deus, porque ele já tinha ouvido falar, porque ele era um descendente de filho de Noé. Então, ele já conhecia. E olha o que essa história tem para nos ensinar. Pela manhã, Balaão se levantou, preparou a sua jumenta e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus. Ou seja, ele partiu com intenções que desagradavam o Senhor. Veja, olha a situação. O Senhor sabia que Balaão, ele tinha um coração ruim. Olha, tem gente que a gente sabe que a pessoa é perverso. Tem gente que a gente sabe que a pessoa é ruim, que a pessoa é carne de pescoço. Mas a gente, o que é que a gente faz? Às vezes a gente ignora os sinais que Deus nos dá. Não devemos ignorar os sinais que Deus nos dá. Isso aqui não é julgamento. Isso aqui não é julgamento. Isso aqui é a intuição que Deus te dá, a revelação de Deus, que Deus dá segundo alguém. Porque você pode olhar para alguém sem julgamento, mas se Deus te mostrar quem é aquela pessoa, aí é outra coisa. Então o Senhor Jesus, nosso Deus, ele sabia quem era Balaão, que ele tinha um coração perverso. Ele era uma pessoa que tinha intenções ruins. E Balaão continuou seguindo o seu caminho. E em um determinado local apareceu o anjo do Senhor, que se colocou em seu caminho para impedi-lo. Então o profeta Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor parado no caminho, mas a sua jumenta, a sua mula, viu e se recusou a continuar. Você vai ler Números 22, versículo 21 ao 27. Irado aí pelo comportamento da sua jumenta, o profeta Balaão espancou 3 vezes a jumenta. Tá, olha só. Balaão foi ali com a sua jumenta, né? Andando e tal. Aí a jumenta viu o anjo. E ela parou, ela não quis continuar. E ele começou: vai, jumenta, bater na jumenta, vai, jumenta. Começou a bater mesmo, sabe? Quando o animal de carga ele não tá querendo ir em um determinado lugar, o dono às vezes bate no jumento, né? Porque para ele continuar. Só que aqui no caso aqui, meus amados, a jumenta, ela não queria ir. Não é porque ela não queria, porque ela queria ir. Mas o negócio aqui foi porque o anjo do Senhor estava na frente dela, com a espada assim, olha, com as mãos levantadas. E por isso que ela não quis ir. Ele continuou batendo nela. E foi aí que o milagre, que algo que você nem imagina aconteceu. Deus fez com que a mula, ou seja, a jumenta, falasse. Então foi isso que aconteceu com Balaão. A jumenta começou a falar com ele. Porque o Senhor fez com que a jumenta falasse, porque ele estava teimando. Então, Balaão aqui, para mim, ele significa, na minha concepção aqui, que ele é um cara teimoso. Ele é um homem teimoso. O Senhor está falando, não é para esse caminho que é para você ir, é para este outro caminho que é para você ir. E ele está continuando indo para o caminho errado. Não tem pessoas que você está dizendo para ele ou para ela: olha, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus,
o caminho que você está indo não é esse. Vai para este caminho aqui, esse que é melhor para você. Você não está escolhendo o caminho, você está dando conselhos para alguém. E agora se posicionando como se Deus estivesse falando para essa pessoa. Olha, não é para você ir para esse caminho aí. É para você ir para este caminho aqui. E você continua teimando. Você continua batendo na tecla da teimosia. Então não seja um homem teimoso. Não seja uma mulher teimosa. Inflexível. Seja uma pessoa flexível quando Deus estiver falando contigo. Quando Deus estiver falando com você. Dê ouvidos à voz do Senhor. Não dê ouvidos à sua vontade. Dê ouvidos à voz de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor, Ele fala com você para você não ir para aquele caminho e você está continuando teimando. Continuando teimando. E o que Ele vai fazer? Trazendo aqui metaforicamente, simbolicamente para você. Ele é capaz de fazer com que um animalzinho, um animal qualquer pessoa, qualquer coisa, fale com você. E ele desperte você para você não continuar a fazer o que você queria fazer de errado, para prejudicar alguém, para tentar conseguir bens próprios para você, para prejudicar outras pessoas, ou alguma coisa que ele não está se agradando que você faça. E logo em seguida que Deus fez a jumenta falar, Deus também abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na mão. Então o anjo do Senhor repreendeu Balaão, ele disse, e permitiu continuar. Porém, mais uma vez, olha só, ele exortou que ele tinha que falar somente aquilo que o Senhor ordenasse que ele falasse. Deus permitiu, o anjo disse assim, você pode ir, mas você só vai falar aquilo que o Senhor já te disse. Você não vai amaldiçoar o povo de Deus. Você não vai amaldiçoar. Você vai abençoar. Se você chegar lá e tentar amaldiçoar o povo de Deus, vai dar ruim para você. Então, abre a sua boca e fale só palavras que venham abençoar a vida de alguém. Não fale palavras de maldição contra ninguém, porque a maldição pode cair para cima de você. Tudo que você está desejando para mim ou para outra pessoa, ou para qualquer um outro tipo de pessoa, vai cair sobre você. Então não deseje mal para mim, não deseje mal para as pessoas ao seu redor. Não! Lance palavras de bênçãos e não de maldição. E principalmente para as pessoas e para o povo que Deus já escolheu para ele. Abençoe o povo de Deus, porque o povo de Deus, na verdade, já é abençoado por Deus. Por isso que ele fala, não adianta amaldiçoar a quem eu já abençoei. Números 22, 38. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel, mas 3 vezes. Em vez de amaldiçoar Balaão, ele teve que proferir palavras de bênçãos da parte do Senhor. A primeira profecia que Balaão declarou não era capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo a vitória sobre os moabitas. Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. E ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse contra o propósito de amaldiçoar aquele povo. Números 24, de 1 ao 9. A quarta profecia, ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria do futuro e que derrotaria de uma forma esmagadora os moabitas e os edomitas. Essa profecia se cumpriu em Davi, 2 Samuel, capítulo 8, versículo de 2 ao 14. E também apontava para as conquistas ainda maiores do Messias, na qual o reinado de Davi apenas prefigurava. Depois Balaão também profetizou a queda de outras nações, e você vai ler Números 24, de 20 ao 25. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra, mas depois ele aparece peregrinando entre os midianitas. Foi então que ele os aconselhou a atraírem o povo de Israel para o culto pagão de Baal Peor e a se prostituírem. Leia Números 25, 31, 16. Diante do pecado do povo, Deus derramou o seu juízo e os pecadores foram eliminados da congregação
destruição de Israel. Deus também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. Leia Números 25, 16, 18. Na ocasião, Balaão foi morto juntamente com os reis de midianitas. Números 31, 8. E Balaão passou a ser mencionado na Bíblia como exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus tropeçar. E assim que ele aparece no Novo Testamento. E o livro de Judas aí adverte contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão. O apóstolo Pedro fala sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus repreende a igreja de Pérgamo por tolerar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os banquetes da idolatria e se entregassem à imoralidade. Apocalipse 2,14. Com muita clareza, a qual foi o erro de Balaão. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou as costas para ele, recusou ouvir a sua palavra e arquitetou um plano para destruir o seu povo escolhido. Balaão fez tudo isso por se apegar às coisas deste mundo maligno, amando o prêmio da injustiça. Deste modo, ele se tornou um tipo de todo aquele que age como um falso profeta, pervertendo o evangelho e levantando-se contra a igreja do Senhor. Então, cuidado para você. A mensagem que eu tenho para te dizer: não entre nessa pilha de ser um Balaão da vida. Não se venda por coisas passageiras que vão passar, que vão ficar tudo aqui na terra. Cuidado com a doutrina de Balaão, para que você não venha jogar maldição contra o povo de Deus e essa maldição caiu sobre você. Balaão terminou-se a sua vida de forma horrível. Morreu com os inimigos, com os midianitas, porque tentou lançar a maldição contra o povo de Deus. E o que Deus tem para nos dizer? Que não há encantamento contra Jacó. Como está escrito no livro de Números 23, 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel ver tudo quanto o Senhor tem realizado. E que você possa guardar essa palavra no seu coração. E não esqueça, não siga o exemplo de Balaão, porque Balaão teve um fim terrível. E que Deus te abençoe. Guarde essas palavras, não esqueça nunca dela.